Sejam bem-vindos ao podcast Os Alquímicos, um podcast que fala sobre comportamento, sobre desenvolvimento de pessoas, espiritualidade e qualidade de vida e bem-estar. Eu sou Renato Junque, um estudioso sobre comportamento humano e, em conjunto com a minha parceira, Aline de França. Juntos vamos apresentar esse episódio aqui. Inclusive, o nosso podcast só acontece graças aos nossos patrocinadores. E eu já vou aproveitar e abrir aqui com a nossa patrocinadora, que é o Grupo GS Eventos, que faz eventos corporativos, inclusive no Brasil todo, com foco em planejamento estratégico, viabilidade e criatividade com propósito. Olha, o atendimento é próximo e é orientado a resultados, garantindo experiências completas, briefing à execução. Então, se você está buscando alguém para poder fazer o seu evento da sua empresa do começo até o fim, a GS é a empresa que vai conseguir te dar esse suporte. Estou deixando aqui, inclusive, o arroba dela, que é @grupo.gs.eventos. Segue lá e chama eles, porque eles vão fazer desde o começo até o final do seu evento. Inclusive, se você é novo no nosso canal, aproveita para se inscrever e mandar esse conteúdo para quem possa se interessar. Bom, já vou apresentar aqui, Aline, a nossa convidada de hoje. Claro, Renato. Bora lá, então. Nossa convidada de hoje é a Margarete Capello. A Margarete, ela é formada em administração, em contabilidade, mas ela gosta de ser denominada como empresária contábil. É isso, Margarete? Sim. Hoje a gente vai falar sobre essa questão de como essa reforma tributária que aconteceu agora em 2025 pelo nosso... ali, como que eu posso falar, pelos nossos políticos, mas será implantado em 2027, mas vai começar a ser preparado o território em 2026. Primeiro eu vou dar a palavra agora para a Margarete se auto-apresentar, e eu vou pedir para você já me corrigir também se eu falei alguma besteira aqui. Por favor, Margarete. Não, nenhuma, né? Boa tarde a todos, né? Ou bom dia, ou boa noite, aquele momento que você está aí assistindo esse programa, tranquilo, e seja muito bem-vindo. Muito obrigada por vocês terem aí me convidado. Eu sou Margarete Capello, eu sou uma empresária contábil e eu gosto muito de números. Nasci nos números lá atrás, né? Desde jovem, e aprendi que números contam histórias. E histórias que revelam muitas decepções, muitas coisas boas, muitas alegrias, muita vivência. Números não mentem, né? Então, se a gente pensar que as pessoas querem ser felizes, elas precisam pensar sempre no seu eu interior, na sua empresa e no seu cuidado pessoal. É muito importante que todos cuidem das suas empresas como cuidam de si mesmos, né? Porque a intenção é ser feliz. Então eu sou uma pessoa que cuido de mim, cuido dos meus clientes, das minhas empresas e gosto de levar muita transparência e confiança para que todos se sintam realmente bem e possam elevar o nível dos seus empreendimentos. E como os comportamentos de hoje podem influenciar, inclusive, no futuro a qualidade de vida lá na frente, né? Sem dúvida, porque hoje, se você não se cuidar ou não cuidar da sua empresa, ela pode quebrar, né? E isso também faz com que você precise cuidar dos seus colaboradores, porque os colaboradores é que fazem a empresa ter um fluxo, a empresa rodar. Eles é que fazem o dia a dia. Então, se você não tiver esse cuidado com os colaboradores, nada funciona. E também o cuidado com o planejamento. Você precisa estar olhando lá na frente, sempre com o olhar de cima, né? Eu falo que a gente olha a empresa de cima, verifica todos os departamentos e todas as pessoas que estão envolvidas nela e quais são as delimitações que você dá, os cuidados que você dá e quais são o caminho que você vai fazer para que ela seja bem-sucedida. Uma empresa bem-sucedida, ela precisa ter números bem-sucedidos, né? Porque os números não mentem. Então, se você tem um fluxo de vendas bom, mas não tem um fluxo de recebimento bom, não adianta nada você cuidar de um lado e não cuidar do outro. Então, você precisa ter tudo isso acolhido dentro da sua contabilidade, respeitado e organizado.
tá? O planejamento é imprescindível. Análise do comportamento, de como as pessoas fazem esses números é muito bom, muito importante. E essa nova entrada desse programa, porque assim, a gente está nessa fase de reforma tributária, que já vai ter um movimento grande em 2026, provavelmente esse episódio vai ser lançado em 2026, então, ao longo desse ano de 2026, o que a gente tem que pensar, o que é importante? Porque antes de começar o programa, a gente estava falando que todo CNPJ tem o CPF por detrás. Então, o que o CPF tem que pensar com relação à sua empresa para se precaver, para que tenha um ano de 2027, um futuro tranquilo, né? E até ia perguntar também, já emendando, qual é a diferença também e se vai impactar essa reforma tributária para a pessoa física. Tá bom. Você fez várias perguntas em uma, né? Então vamos aos poucos. A reforma tributária, ela foi agora publicada em 2025 e ela precisa ser preparada em 2026. Então, o empresário precisa pensar que ele tem que estudar os seus números, como vai ficar a sua precificação, como vai ficar seus contratos, fazer uma análise, e a Receita vai utilizar toda essa mudança de transição que está em 2026 para preparar a alíquota para 2027, que a alíquota ainda não está divulgada, só vai ser divulgada no final do ano que vem, muito provavelmente, tá? O que acontece é que a reforma tributária ela vai ter um período de transição muito longo. Ela vai começar a recolher os impostos, transitar os impostos em 2027, mas ela só vai terminar em 2033. Nossa. Então, durante todo esse período, as empresas precisam ter um cuidado, né? Um olhar muito atento a tudo que está acontecendo, principalmente no financeiro, porque vai mudar a forma como as empresas vão recolher os impostos. Então, hoje o imposto é por dentro e na reforma ele vai ser por fora. E aí o governo vai fazer uma assistência direcionada para o imposto. Então, o imposto vai ser recolhido na fonte. Vai mudar o momento do fluxo de caixa. Explica esse recolhido por dentro e esse recolhido por fora. Vamos lá. Hoje, você faz uma venda e dentro desse valor da venda já tem o seu imposto. PIS, COFINS, ICMS, ISS está lá dentro. Então, você vende um produto por R$1.000, ele custa R$1.000. E aí a gente pega esse valor e recolhe lá para a Receita, e esse imposto está dentro desses R$1.000. A partir do momento que vai entrar a transição da reforma, esses impostos vão estar por fora. Então, o produto não vai custar mais R$1.000. Eu tenho que tirar esses impostos que estão ali dentro, então o seu produto vai custar R$800. E é por esse valor que você vai vender, para depois você recolher o imposto, tá? Na hora que você fizer o pagamento no banco, o sistema bancário, o tal do split payment, que está todo mundo falando, já vai segregar o valor do imposto, do valor do produto, e mandar para a Receita a parte dela e para quem vendeu a parte dele. Então você vai receber líquido o valor do seu produto. Isso significa que se você não tiver um olhar atento ao seu fluxo de caixa, quando isso começar a acontecer, você não vai ter dinheiro para pagar as suas contas. Porque deu para perceber que o seu fluxo de caixa vai antecipar, né? Porque hoje você fecha o imposto no mês e paga o imposto no mês seguinte. Então você tem lá alguns dias para pagar o imposto, tá? Quando o split payment entrar em vigor, o imposto vai ser tirado ali na hora. Significa que você não vai poder trabalhar com esse dinheiro até no vencimento do imposto. Ele já saiu do seu fluxo de caixa. Então você precisa de um olhar atento e cuidado ao seu financeiro, à sua contabilidade, para que você não tenha um problema de não dormir à noite, né? Então vem lá. Para a sua qualidade de vida. Exatamente, né? Sua, dos seus funcionários e qualidade de vida da sua empresa, saúde da sua empresa, né? Principalmente você, como CPF atrás do CNPJ, tá? E aí você me perguntou como é que a pessoa física vai ser influenciada em tudo isso, impactada em tudo isso, né? Lembra daquela história do Pix?
que saiu muita coisa na mídia, de que o Pix estava sendo fiscalizado, Sim. e tal, e tal, e tal. É real isso. Porque a Receita Federal, ela recebe um informativo semestral do banco. Então, ela sabe tudo o que passou na sua conta bancária. Todos os valores. E isso não tem sigilo bancário, né? Tá tudo lá. E aí, essa informação é relevante para a Receita. Se você pensar que você vai sonegar, né? Ah, tá bom, vai entrar a reforma, eu vou fazer algumas coisas aí por fora, vou colocar na minha pessoa física. A Receita está vendo isso. Então, ela vai tanto fiscalizar a empresa, como ela vai fiscalizar os sócios. E aí, o sócio, ele tem um valor na conta dele que não estava transitando por ali, né? E qual a origem disso? Sonegação. A intenção dessa reforma também é eliminar a sonegação, tá? Então, o que vai acontecer? O CPF, ele vai estar na cara do gol, né? Ele vai estar sendo observado como a pessoa jurídica também. Então, vai ser preciso um olhar muito translúcido com relação à pessoa física, né? Porque, lembrando que quando você é fiscalizado, a Receita pode retroagir 5 anos, né? Então, você sonega ali um pouquinho, coloca um dinheiro na sua conta, porque você vendeu sem nota, e aí você simplesmente comprou um carrinho, ou pôs um dinheiro no banco. E no final do ano, o seu patrimônio cresceu, e você não tem como dizer como ele cresceu. Da onde surgiu? De onde surgiu. Então, com esse aumento de patrimônio, você não deu origem para ele. Então, a própria declaração de imposto de renda já faz essa continha, né? Mas se você não tomar esse cuidado, você não vai enxergar. E a Receita fala, opa, de onde veio esse dinheiro? Então, a pessoa física pode ser muito impactada com relação a isso. Até tem uma outra pergunta, porque quando a gente fala de pessoa física, me vem muito o MEI na cabeça, porque geralmente é o microempreendedor, empresário ali que está fazendo o negócio acontecer, mas é pequenininho. E que muitas vezes não precisa emitir a nota, certo? Hoje, Certo. em 2025. E como que vai ser isso nessa transição e nessa mudança para o empresário pequenininho? Que eu sei que você atende o pequenininho, o médio, o grande e o grandão ali, o enorme. Sim. Mas como que é esse pequenininho? O MEI, ele não está obrigado a emitir nota fiscal quando ele presta serviço para pessoa física, mas está obrigado quando ele presta serviço para pessoa jurídica, tá? E ele também deveria ter uma conta no banco como pessoa jurídica. Então, tudo que ele fatura como MEI, ele teria que colocar na conta bancária, tá? Mas nem sempre ele faz isso. Ele tem uma conta física e ele joga tudo lá. O que ele tira nota e o que ele não tira nota, né? E normalmente ele não presta atenção no faturamento dele, que é limitado a R$81 mil no ano, né? Ele vai vendendo, vai prestando serviço e vai colocando o dinheiro lá. E ele acha que a Receita não está enxergando isso. Nós já tivemos casos de que o MEI foi excluído, porque faturou mais que 81 mil. E a Receita Federal está colocando um olhar muito cuidadoso sobre os MEIs. Realmente para analisar isso. Tanto é que saiu uma portaria essa semana, uma normativa dizendo isso, que ele vai levar para a declaração pessoa física o faturamento do MEI e todas as receitas que ele recebeu na conta corrente dele. Ah, mas ele não tem como ver? Tem, porque o banco mandou um informativo para a Receita. Então, inteligência artificial está aí, né? É só apertar um botãozinho e isso vai acontecer. Vai realmente aparecer essa informação para a Receita, tá? Então, o MEI tem que tomar esse cuidado, porque ele pode ser excluído, pego no próximo ano, e pode ser que não. Mas se ele for pego daqui 4 anos, a Receita pode retroagir e aí ele tem um problema. Porque ele não vai só sair do MEI e ir para um Simples Nacional, por exemplo. Ele vai ser excluído do Simples Nacional porque ele deixou de recolher os impostos devidos naquele momento. E quem deve imposto no Simples Nacional é excluído do Simples Nacional. Então ele vai estar no lucro presumido. E aí ele deve muito imposto. E retroagido ainda. Com retroação. E ele quebrou, né? Simples assim.
Um cara pequeno realmente quebrou. Por isso que é importante estar sendo assessorado por um profissional da área de contabilidade para poder entender tudo isso e não entrar nessas armadilhas. Eu acredito que mais do que nunca, assim, o brasileiro tem muito hábito de procrastinar o planejamento, a organização, a profissionalização. E sabe por quê? Por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo de enfrentar os problemas. Ele tem medo de olhar para dentro dele mesmo e falar, eu estou fazendo errado. Exato. Porque normalmente ele sabe que ele está fazendo Com errado. certeza. A gente não pode ignorar a lei, né? E tem pessoas que são muito leigas. Mas quando ele vai abrir um MEI, a gente explica isso para ele. E ele fala, isso não é para mim. Então, por ter medo, ele negligencia, não planeja. E também, como consequência, ele deixa de crescer. E aproveitando, né, Margarete, essa fala sua que é muito, muito incrível, né, quando a gente fala em superação, em autoconhecimento. Se pudesse deixar um recadinho para quem está assistindo a gente agora, que tem esse medo e está se vendo nesse momento, e agora você pego, como que eu vou regularizar, como que eu vou admitir para mim que eu sonego ali o imposto? Que recado você deixa para o nosso público? Você não pode deixar de cuidar de você mesmo. Porque, às vezes, existem muitas oportunidades que você simplesmente não visualiza por não estar cuidando dos seus números. Quando você tem um profissional que pode te ajudar a ter essa visualização, a cuidar do seu planejamento, a organizar a sua empresa, você simplesmente está deixando para trás um crescimento óbvio, tá? Eu mesma, e eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi uma cliente e ela fez uma consulta da empresa onde ela trabalhava, tá? E aí eu respondi, resolvi o problema dela e tal, e alguns meses depois ela foi no meu escritório e falou, olha, eu quero abrir uma loja. Eu falei, uma loja? Eu falei, uma loja de bijuterias e tal. Eu falei, que legal, né? Muito bem, vamos planejar. O que você já planejou da sua empresa? Nada, a gente já viu aí o local, a gente já tem algumas coisas que a gente mesmo produz. Eu falei, tá, e quanto você vai pagar de aluguel? X. Quantas peças você tem que vender para poder pagar o X de aluguel? Você vai ter que ter um funcionário. Como você vai precisar quanto você vai precisar vender para pagar esse funcionário os impostos dele? Não sei. Bom, enfim, né? Resumindo, a gente olhou o plano de negócios dela, que ela não tinha, então a gente rascunhou um plano de negócios. E ao final da conversa, ela falou, não posso abrir a minha empresa agora. Eu não estou pronta. Né? E ela ficou realmente muito frustrada. Ela falou, eu não sei se eu saio daqui feliz ou triste. Eu falei, não, você sai direcionada. Vai cuidar do seu negócio. E aí veio a pandemia. Rapidinho, acho que foi 1 ou 2 meses depois veio a pandemia. E ela voltou. Ela falou, agora eu estou pronta. Né? E aí ela me trouxe um plano muito legal, organizado, com previsão de venda, com previsão de compra, com previsão de impostos. Ela falou, agora eu sei que eu vou ganhar dinheiro. Então, é isso, né? É isso que eu quero dizer. É cuidar do CNPJ, mas cuidar de si mesmo. Ter um olhar clínico e crítico com relação às ações que você vai ter. Porque elas vão trazer a sua felicidade ou sua infelicidade. Elas vão trazer prazer ou chateação, né? E o ser humano, ele quer ser feliz. Por isso é que precisa cuidar dos números, né? Os números, eles refletem a vida, eles refletem uma história. Sim, os números precisam ser conhecidos, não temidos. Né? Não temidos. Por isso mesmo, não pode ter medo. Precisa desmistificar esse medo, exatamente para poder ter uma empresa de sucesso à frente. Muito legal. E o que você sugere para quem está lá do outro lado assistindo a gente, no sentido de uma empresa, os empresários, o que eles deveriam fazer hoje, em 2026, para poder se planejar, para fazer um planejamento de uma forma tranquila, para essa transição de 2027 até 2033, que é um planejamento aí longo, o que eles deveriam começar agora? Plantar a sementinha nesse momento para ter essa virada de chave de forma tranquila? Bom, de forma imediata, tá? Cuidar dos seus cadastros. Porque o cadastro do produto é que vai mostrar se ele vai ter tributação ou não.
Isso também serve para serviços. Também serve para serviço. Então, Se esclarece isso, troca, vamos lá. deixa de forma palatável pra gente. Tá bom. Hoje você tem lá um produto, né? Vamos imaginar que você vende água. E hoje a água é tributada, tá? Muito bem. Na reforma, tem uma nova classificação tributária. A água vai ser tributada? Provavelmente não, né? Tudo que faz parte da cesta básica vai ser tributado a alíquota zero. Então você tem que entrar dentro do seu sistema e falar assim, olha, esse produto que hoje é tributado, a nova Class Trib do produto, classificação tributária, vai ser essa, porque é não tributado. Tá? Então você tem que fazer um depara de todos os seus produtos dentro da nova legislação. Então tem várias atividades que vão ter desconto, né? Por exemplo, as atividades técnicas, né? Contador, advogado, engenheiro, arquiteto, médico, eles vão ter uma redução na base de cálculo. Se eu não preparar o meu sistema para colocar essa redução, na hora que o banco tirar o meu imposto na fonte, ele vai tirar integral. E ele tem que tirar reduzido na base de cálculo. Então, eu tenho que preparar o meu sistema. Então, a coisa mais imprescindível, assim, pronto, tenho que fazer, é preparar o meu sistema. É preparar a minha nota para 2026. Em 2026, eu vou emitir todas as notas fiscais com essa nova classificação. Não vai recolher imposto nesse momento, mas eu já estou mostrando para o governo quais são as tributações que eu vou usar. Ele vai usar isso como base de cálculo para análise da nova alíquota, que não foi divulgada ainda, ok? Então, esse primeiro projeto ali, né? Segunda coisa, estudar qual a tributação dos meus fornecedores. Porque hoje, eu vou dar um exemplo do Simples Nacional. Eu recolho 6% de imposto no serviço, tá? Principalmente aquele carinha que saiu do MEI e foi para o Simples, ele vai passar a pagar 6% de imposto. A nova alíquota está sendo estudada em torno de 26,5% a 28%. É muito, né? Então vai 20% a mais de imposto. Mas não é alíquota efetiva. Eu vou poder usar créditos para abater essa alíquota. E quais são esses créditos? Teoricamente, tudo que eu comprar ou tudo que eu tomar de serviço. Então, eu vou ter que pegar todas as minhas entradas e também usar os 28% de crédito. Menos o débito vai ser o meu imposto líquido, tá? Mas, o Simples Nacional, ele não vai transferir crédito. Poxa vida, eu vou continuar comprando do Simples Nacional? Mas será que o meu fornecedor é Simples Nacional? Ou ele é presumido? Ou ele é lucro real? Eu não sei isso. Hoje eu não vejo isso em lugar nenhum. Então, a segunda coisa importante é fazer um cadastro dos seus fornecedores e analisá-los. Porque esse dado vai ser muito importante para estudar qual vai ser a nova precificação do seu produto ou do seu serviço. Então, isso tem que acontecer em 2026. Complexo, né? Complexo. E eles disseram que é simples. Ah, não, a gente vai criar um IVA muito simples, a gente vai simplificar os impostos. Imagina, eu estou vendo o quão necessário serão em 2026, aliás, já pega aqui finalzinho de 2025, 2026 até. É imprescindível um contador, um escritório de contabilidade para assessorar, porque é muita informação, Margarete. Terceiro ponto, você tem que ter um financeiro muito bom dentro da sua empresa. Ah, mas eu só emito meia dúzia de nota no mês. Mas se você não cuidar desse crédito e desse débito na ponta do financeiro, ali na hora do pagamento do recebimento, você vai deixar o imposto na mesa. E isso vai depender de quem está executando ali na hora. Não no escritório de contabilidade, porque a gente só vai pedir o dinheiro de volta se você tiver para restituir, né? Não frigir dos ovos, uma coisa muito simplista. Mas você tem que ter um financeiro bom. Então, se você faz de forma arcaica ou de forma caseira e não cuida dos seus números, precisa passar a cuidar. Agora, para lá na frente, você está pronto para isso. A gente vai ajudar, a gente vai treinar, a gente vai assessorar, a gente vai ajudar a montar os programas, isso a gente já está fazendo, né? Mas é importante que a empresa cuide da sua casa. É aquele cuidado que eu estava falando antes, né? Precisa cuidar. E o meu funcionário não sabe fazer. Você vai ter que ter o cuidado de treiná-lo e de não perdê-lo
né? Então você tem que cuidar do coraçãozinho dele, né? Com carinho ali, para ele poder aprender tudo que tem que ser aprendido. Um outro ponto muito importante é cuidar dos contratos. Então, se você tem um contrato de longo prazo, e imaginando que a transição vai ser muito longa também, esses preços vão mudar ao longo dos anos, na cadeia evolutiva da reforma. Isso significa que você precisa ter uma cláusula no seu contrato dizendo isso. Prevendo a possibilidade de mudança da precificação dos produtos ou serviços. Isso, ano a ano. Então, Margarete, eu não tenho nem muito cabelo aqui, assim, já tá caindo aos poucos. E o clique, tá? Tudo isso daí é empresa. Eu que sou consumidor final, a Aline que é consumidora final, nós, né, o pessoal de casa. O que isso vai impactar diretamente pra gente? Por exemplo, assim, essa nova precificação de todos os produtos e serviços. O que isso impacta na PF de consumidor? Que eu consumo produtos e serviços todos os dias. E aí? Então, muito provavelmente, nós vamos ter um aumento de preço. Isso é meio que claro, né? O que vai acontecer é que quem cuidar da empresa e realmente fizer todos esses cálculos e estudar, e ele fizer um preço coerente com a realidade dele, ele vai estar à frente da concorrência. E quem não cuidar, lógico, né, vai estar atrás. E nós vamos ver no mercado, então o consumidor no final vai ver no mercado produtos muito diferentes. Ele vai ter que aprender a buscar onde comprar e o que comprar. Porque ele vai ver uma mudança nas prateleiras mesmo, muito grande. Da empresa que se preocupou previamente em fazer uma precificação com base na nova, posso chamar de nova legislação? Pode. E aquela empresa que não se preocupou. Então vai ter Isso. essa discrepância de valores em função disso. Aí vamos pensar o seguinte, às vezes a empresa que se preocupou, ela tem um produto mais caro na prateleira que o outro que não se preocupou. Só que o cara que não se preocupou e continua vendendo mais barato, ele vai quebrar. Tá? E aí vai ficar na prateleira o outro produto que foi revisado. E que provavelmente lá no final da cadeia, ele pode até reduzir o custo dele. Tá? A gente já fez algumas análises, isso é real, mas ao longo dos anos. Né? Então, de qualquer forma, o consumidor vai precisar ter o cuidado de buscar como a gente fala? A comparação de preços mesmo. Né? A gente vai trabalhar mais, né? A gente vai entrar no site lá dos supermercados e vai ficar fazendo comparação de preço para ver Nesse início, onde a gente vai comprar. Ou seja, as empresas têm que tomar um cuidado sério e grande para que não quebrem, né? E quando a gente fala de quebrar, tem o CPF por detrás, então para que aquela pessoa se mantenha financeiramente saudável. Sim. Né? Uma coisa que me vem à cabeça, eu enquanto leigo que não entendo nada de contabilidade, quando eu falo-se sobre reforma tributária, eu imagino que hoje temos vários impostos. Isso está se reduzindo com essa reforma tributária? Sim. Vai virar o quê? Um imposto único, como se falava antigamente, quando se falava-se de reforma tributária? Muito, muito bom, né? Porque a gente falou de tudo menos disso. Sim. Foi criado o IVA dual, que significa que a gente vai ter novos impostos, CBS e IBS, tá? Eles vão ser extintos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, menos para a Zona Franca de Manaus. Tá? Então, todos esses impostos vão ser extintos e vai ser o IVA. Na transição, então, 2027 já vai morrer o PIS e COFINS, tá? E o ICMS e o ISS vão sendo gradativamente reduzidos e vai aumentando o outro imposto. Quando chegar em 2033, já está tudo na nova cadeia. E aí a gente chama de IVA dual. E realmente, lá em 2033, a ideia é simplificar. E vai simplificar. Isso é fato. O problema é a transição e é essa nova mentalidade. Porque a gente precisa mudar de mentalidade para poder cuidar desse novo imposto. É exatamente isso. Tá? Mudar a forma de pensar. Mas vai ser bom, sim.
É interessante que a gente tem aí uma oportunidade de desenvolvimento para as pessoas também, para os empresários, né? Sair um pouquinho da zona de conforto e, como eu falei há pouco, né? Profissionalizar essa visão sobre a empresa, formalizar mais. Acredito que também é uma chance da pessoa crescer. A gente está falando do desenvolvimento pessoal, né? Sim. Eu tenho levado alguns clientes para o escritório e tenho chamado alguns, os maiores a gente foi nas empresas para exatamente conversar com os empresários e falar, olha, você precisa cuidar da sua empresa, você precisa cuidar dos seus números, você precisa ter um olhar crítico para você não sofrer depois, para você não deixar de dormir depois, né? Para você ter qualidade de vida. Então a gente tá tendo todo esse cuidado com os clientes, mas sim, eles precisam se preparar. Você fez um comentário ali, me veio à mente um outro assunto, tá? Que é sobre a pessoa física, o impacto da pessoa física. E sim, pessoa física que loca imóveis vai ter um impacto grande, né? Então, tem muitas pessoas que têm vários imóveis locados. E se ele tem 3 ou mais imóveis locados, com uma receita de R$ 20.000 no mês. Então, são duas situações. Ter mais de 3 imóveis e ter mais de R$ 20.000 de locação no mês. Ele vai também se enquadrar, se equiparar à pessoa jurídica. Então, ele vai passar a pagar esses novos impostos. Porque já se paga hoje imposto sobre locação. Sim, mas ele paga o imposto de renda lá na declaração de imposto de renda. Então, ele recolhe o carnê-leão durante o ano, continua pagando o imposto de renda. Isso não vai mudar. Ele vai passar a pagar um outro imposto. Ou seja, vai diminuir a receita dele. O recebimento, porque vai estar pagando mais imposto. Ele vai se equiparar à jurídica e vai passar a pagar o IVA. Então, vai mudar a cadeia de imposto dele. E o que essa pessoa, que é um locador, que não é um empresário, ele deve fazer, então? Qual é o comportamento que ele tem que ter ali, junto a um contador, enfim, para ele se preparar para essa situação? O que nós temos feito muito são a constituição das holdings, que tanto se fala, né? Não sei se vocês estão acompanhando na mídia, mas a gente ouve toda hora falando de holding, né? Holding patrimonial, holding empresarial, para blindar patrimônio. Isso, exatamente. Então, quando a empresa ela é dona dos imóveis, então a pessoa física passa os imóveis para a empresa que ela constitui, a empresa vai passar a pagar menos imposto, porque inclusive os imóveis têm um abatimento, eles têm uma redução na base de cálculo e passam a pagar menos imposto, né? E também a pessoa física fica mais blindada, como você disse, no sentido de inventário, tá? Porque num caso de falecimento, o imposto é muito alto, um advogado custa caro, né? E às vezes a pessoa nem tem dinheiro, quem ficou ali não tem dinheiro para pagar tudo isso. No caso dos imóveis dentro da empresa, isso blinda. Ele não vai precisar transferir esse patrimônio e pagar imposto de novo. E o imposto para colocar na holding é menor do que no inventário, tá? Então as pessoas têm usado a holding como um subterfúgio, como uma resolução para esse problema. E quem não consegue vai ter que pagar o imposto, não vai ter jeito, vai impactar na pessoa física. O que a gente precisa é passar essa informação para essas pessoas, porque muitas dessas pessoas nem sabem disso, né? Como pessoa física, porque quem está envolvido na reforma tributária são os empresários. Então, eles que estão recebendo mais informações. E a pessoa física está lá no cantinho dela, né? Se ela tiver um bom contador para fazer a declaração de imposto de renda dela o ano que vem, ele vai informar. Se ela mesmo faz a declaração de imposto de renda, pode ser que ela nem veja essa informação, né? Porque eu tenho clientes, inclusive, que são de idade, que eles mesmos fazem a declaração, que não ficam acompanhando o Instagram ou não receberam essa informação, que vão estar desavisados. Então, essa informação é importante que a gente tem que divulgar, tem que transmitir, porque isso vai impactar. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre holding. Mas antes, Aline, eu estou reparando que tem uma moça e um rapaz aí do outro lado.
que eles ainda não se inscreveram no canal. Não. Aproveita e avisa eles para eles se inscreverem no canal. Você que está vendo aí, que está assistindo ao nosso episódio de hoje, siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como _alquímicos_. Nosso canal no YouTube também, siga, compartilhe. De repente você está gostando desse conteúdo, você sabe que tem pessoas que precisam dele, então compartilha sem medo de ser feliz, pode compartilhar. É importante, às vezes a gente não pode ajudar diretamente alguém, mas indiretamente a gente consegue contribuir. E aproveitando também, gostaria de falar de um dos nossos patrocinadores, a agência Azevo. O nosso logotipo foi feito pela agência Azevo. É uma agência que atende com fotografias, brand, desenvolvimento de marcas, tem parcerias também com verificação de patentes. Será que a sua marca está registrada ou não? Então, siga nas redes sociais também, aqui está o canal da agência Azevo. Siga, compartilhe, entre em contato com eles, tenho certeza que eles farão para você um excelente trabalho. É isso aí, Aline. E siga a gente, se inscreve no canal. Eu tenho uma pergunta sobre a questão de holding. Porque assim, o contador ele faz holding ou tem que ser um advogado? Para quem a gente procura? Muito bem. Eu costumo fazer holding juntamente com o advogado, tá? E por quê? Porque quando eu faço um registro da holding, eu posso também registrar um pacto entre as pessoas que estão participando da holding. E ontem mesmo eu atendi um cliente, ele falou assim, eu tenho lá 4 imóveis, faz uma holding aí para mim, coloca os imóveis na holding. Eu falei, não, a gente precisa conversar, porque a gente precisa fazer várias análises. Quem vão ser os donos da holding? O patriarca e a matriarca? Né? Só os imóveis deles que vão entrar na holding? Os filhos vão entrar? Vão entrar lá também com uma parcela? Tem imóveis? Eles são casados? São solteiros? Agregados? Né? Não é um processo simples. Não é um processo simples. Então, a gente precisa estruturar a holding antes, no papel, ali, fotografando, analisando ponto a ponto de como e quantos imóveis nós vamos constituir essa holding. E depois a gente vai para a parte contábil, que é exatamente um registro, tá? Então, a gente precisa de um advogado, porque ele é assistido, ele é informado, ele não vai sofrer depois. Aí vamos falar das pessoas, né? A pessoa não vai sofrer, não vai ficar triste, não vai ter problemas na hora de um eventual falecimento. Vai falar assim, não, eu fiz tudo direitinho, eu estou sossegado com o meu coração. E a partir de quantos imóveis para se constituir uma holding? Um imóvel eu posso abrir já uma holding? Pode. Nossa, eu pensava que tivesse que ter um pool ali de imóveis, uma quantidade... Não, com um só já com um só você pode abrir. Né? E aí você tem que determinar se ele é uma holding que você só vai colocar o imóvel lá dentro, é uma holding familiar, ou você vai locar esse imóvel, que aí é uma holding patrimonial, que você vai receber dinheiro dentro dela e depois transmitir para os sócios, né? E então eu costumo fazer isso com advogado, eu acho que é bastante importante, e a pessoa que está constituindo a holding, ela se sente muito segura quando ela enxerga que o advogado está fazendo tudo dentro da legislação. E tem que ter vários cuidados aí, tá? Mas a gente está pronto para atender, né? E a gente depois registra e tem que cuidar, uma empresa passa a ser uma empresa. Então, a gente vai ter que cuidar disso também. E, Margarete, assim, um planejamento como esse, né, de uma holding, quais problemas isso consegue evitar? Quais situações podem ser evitadas com a constituição de todas essas prevenções, esse planejamento? Bom, primeira coisa é o pagamento de imposto, né? Hoje, 2025 e 2026, quando você pensa em pagar imposto sobre locação, a gente vai para a pessoa física 27.000%. Na holding, 11,33%. Então é muito menor. Quando vir a reforma, vai ser um pouquinho maior, mas vai ter desconto. Então a gente tem que analisar quantos imóveis, qual o valor da locação e tal. Mas com certeza, se for mais de R$20.000 por mês de locação, vai pagar menos imposto. Tá? Então nós estamos falando primeiro em pagar menos imposto em vida, né? No caso de falecimento, você vai pagar a transmissão do imóvel, imposto sobre a transmissão do imóvel,
vai pagar registro, vai pagar o inventário em si, né? Vai pagar o advogado. Isso tudo custa muito caro. Quando você faz em vida, você pode ir incorporando os imóveis pouco a pouco na holding. Então, eu não tenho dinheiro para pagar tudo. Esse ano eu incorporo um imóvel, ano que vem eu incorporo outro ano eu incorporo outro. E, automaticamente, você já tem todos os imóveis lá dentro, fez isso de uma forma tranquila, sossegada e garantiu que a sua família receba todos esses imóveis tranquilamente depois. Porque depois só vai fazer no inventário a transferência das cotas da empresa. Tá? E não vai pensar mais em imóveis. Porque aí a empresa constituída, ela continua recebendo os aluguéis, continua distribuindo os lucros, então, mesmo com o falecimento, ninguém deixou de receber dinheiro. A gente já deixou isso tudo pronto, sabe? Então, você pode se preocupar com o luto e não precisa se preocupar com o patrimônio, tá? Então, a gente fala que a gente cuida das pessoas quando a gente faz uma holding, né? As pessoas não têm esse hábito, algumas até fogem do assunto, mas é de suma importância pensar nisso. Muito bem. Tá? Saindo um pouco da questão também de holding, de empresa, antes de começar a nossa gravação, a gente estava conversando, eu tinha pontuado que, no caso específico, tem uma pessoa que eu conheço que ela tinha uma vida bem tranquila e tinha um salarinho ali, então ela não tinha uma constituição de patrimônio. Nunca fez declaração de imposto de renda. Tampouco sei se isso é certo ou se é errado, mas não fazia. Só que assim, pós-pandemia, ele foi desligado da empresa, ele pegou aquele valor e ele montou uma empresa que hoje está dando muito lucro. Só que como ao longo da vida dele, o histórico dele nunca foi fazer a declaração de imposto de renda, como isso, ele enquanto pessoa física, dono e proprietário, sócio proprietário agora de uma empresa que está tendo lucro, ele enquanto pessoa física continua não declarando imposto de renda porque foi um hábito, foi um comportamento. Ele assim, nunca tive isso, nunca tive que pagar nada, meu salário era pequeno, e ele ainda está com essa mentalidade de pessoa física enquanto um empresário que hoje é, e ele tem recebido seus lucros. O que ele precisa fazer e como tudo isso que você falou pra gente dessa reforma tributária pode impactar diretamente a vida dessa pessoa? Porque eu estou falando dessa pessoa, mas deve ter várias outras tantas pessoas que não fazem a declaração do imposto de renda da pessoa física. Como que é isso para Receita? Não cuidam de si. Exato. Né? Financeiramente falando, isso. Existe um rol, né, uma listagem de obrigações para você apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Então tem um rendimento tributável, então um rendimento isento, tá? Que a partir de um determinado valor tem que apresentar a declaração. Muitos contribuintes não apresentam e a Receita não consegue cruzar ainda porque a contabilidade também não fez essa informação. E aí não fez essa informação porque muito provavelmente o contribuinte não enviou os documentos para a contabilidade. É um circo, né? Só que o que acontece? Ele tirou o dinheiro da empresa. E de repente ele construiu uma casa, comprou um carro, pôs o dinheiro no banco. E ele cresceu o patrimônio dele e ele não tem origem para isso. Ele não consegue provar essa origem, ok? Muito bem, a Receita tem uma continha lá interna do caixa dele na declaração. É só ela apertar um botão e ela vai enxergar isso, de onde ele tirou esse dinheiro. E acabou. Vai cruzar e vai falar, olha, você tirou de algum lugar. Tanto pode ir para o lado de fiscalizar a empresa, como pode só multar. Também a Receita pode, ou ele, né, pode comprar um carro, construir uma casa e não declarar. Né? Só que a partir de 2026, nós temos um cadastro nacional de imóveis. Todos os imóveis vão estar lá dentro com o valor. Então, os cartórios vão alimentar esse sistema e as prefeituras vão alimentar esse sistema. Quando houver a transação de imóveis, vai ter uma escritura. Como é que ele vai vender uma coisa que ele não tinha? E como regularizar isso? Muito bem. Ele precisa gerar esse caixa, retroagir as declarações de imposto de renda e pagar o imposto que ele não pagou. É o correto. Ou seja, busca ME Contabilidade. Inclusive, para você que não segue, qual que é o Instagram?
ME Contabilidade. Exatamente. Então segue e já aproveita você que está nessa situação e segue e já busca a ME Contabilidade. É isso aí. O que vai acontecer? A Receita, num determinado momento, vai cruzar as pessoas físicas com as pessoas jurídicas. E essa pessoa que está me ouvindo, está me vendo, não vai dormir essa noite, eu tenho certeza, porque vai ficar preocupado. Então, precisa também cuidar disso. E tem uma última informação bastante importante, que já foi aprovada no Senado, na Câmara, falta só o presidente chancelar, e vai chancelar, que é a distribuição de lucros. Tá? Então, vocês viram já a legislação que aprovou isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, certo? Isso vai baixar o caixa do governo. Então, ele precisa ter a contrapartida. A contrapartida vai ser a tributação da distribuição de lucros. Então, a partir de 2026, a empresa que distribuir ao seu sócio o lucro acima de R$50.000, seja no mês ou seja numa tacada só, ele vai pagar 10% de imposto. Tá? Um impacto muito grande. O que as empresas precisam fazer? Ter a contabilidade em dia. E ter a contabilidade online. Porque eu não posso pagar esse imposto 2 meses depois. Eu tenho que pagar imposto no mês. E se eu tenho que pagar no mês, a minha contabilidade tem que estar online. Não adianta falar para o contador, eu não separei os documentos ainda, não tive tempo. É o cuidado com a empresa, que a gente estava falando agora há pouco, né? Precisa olhar os números, precisa olhar a documentação, precisa de um planejamento. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente e agora no bolso, né? Diz que o brasileiro só toma conta de si mesmo quando dói no bolso, né? Mas isso vai doer muito. Então precisa cuidar disso. Isso acabou de sair do forno essa nova legislação. Não, e é uma preocupação real e que precisa ser vista. A Aline falou de sair da zona de conforto, e é verdade. Porque assim, você tem que sair da zona de conforto porque você tem que ter um financeiro muito saudável, em conjunto com uma contabilidade ali que te dá um respaldo de uma forma tranquila, e você tem que ter um administrativo, tudo rodando muito bem. E isso estou falando pelo que eu estou percebendo, acho que em todos os setores e dimensões de empresas, né? Você tem que estar tudo redondinho para que as coisas aconteçam de forma tranquila agora nos próximos anos. Sim. A gente está falando hoje basicamente de qualidade de sono, pessoal. Como você botar a cabecinha ali no travesseiro, dormir de forma tranquila. Você tem razão, porque a gente não está falando só de números, a gente está falando de pessoas. Porque pessoas cuidam de números, de empresas, de organização, de planejamento, ou seja, de ser feliz. E como, eu estou bem agora na visão macro, como o empresário que tem ali, que seja uma empresa com 10 colaboradores, se ele não estiver preocupado com tudo isso, a empresa dele quebrando e levando 10 junto com ele. 10 famílias, 10 né? famílias. A gente não está falando de 10 pessoas. A gente está falando né? de 10 famílias. Verdade. Então, a gente está realmente falando de pessoas, tá? Então, a minha indicação hoje, né? Cuida do interno. Olha para dentro e verifica o que eu estou fazendo para cuidar de mim, para que eu possa estar forte o suficiente, né? Feliz o suficiente, mentalmente bem o suficiente para poder cuidar da minha empresa, dos números e das pessoas que lá estão. Muito bom. A empresa, muitas vezes, para o brasileiro é uma fuga do CLT, mas agora acredito que é o momento da gente ter um pouquinho mais de responsabilidade antes de fazer qualquer movimento de empreender, pensar, planejar, buscar informação com quem realmente compreende, antes de dar um passo ali que de repente vai gerar mais prejuízo ou mais dor de cabeça, menos qualidade de vida do que propriamente um sonho de empreender que a gente vai fazendo sem planejamento. Eu acho que agora isso vai ficar um pouquinho mais grave. Qualquer movimento que a gente tenha sem esse planejamento e sem essa responsabilidade, que é um ponto também muito importante. Sim, você tem razão. Antes de a gente ir aí para a parte final do nosso podcast, eu sei que você, agora em 2026, me corrija, mas em março você vai fazer e ministrar um workshop. Sim. Dia 18 de março,
no Hotel Nacional Inn. Nós vamos aqui em Campinas. O nosso podcast está indo para o Brasil todo. Tá. Então, aqui em Campinas, no estado de São Paulo, estou preparando um workshop para falar sobre reforma tributária. Então, como a gente já vai estar com ela em andamento, né? O que você deixou de fazer e precisa fazer hoje? Então, qual cuidado você precisa sair fazendo e para resolver todas as pendências que ainda restam para passar todo esse período de transição com tranquilidade. Então, 18 de março, no Hotel Nacional Inn, em Campinas, a ME Contabilidade está preparando uma apresentação top. E quem quiser escrever, procura pelo Instagram. Como que faz para se inscrever no workshop? Nós estamos preparando todo um material, né, para ir para o Instagram, mas sim, pode entrar lá no nosso Instagram, fazer uma chamada que a gente vai responder e pode já pensar aí na sua inscrição. Estamos te aguardando. Qual é o seu Instagram mesmo, Margarete? ME Contabilidade. ME Contabilidade. Isso. E nós estamos buscando empresas, CNPJs, que queiram ter os cuidados necessários, que precisam, mas que queiram realmente. Aquele contribuinte que está pensando em como fugir da reforma e como eu vou fazer para sonegar, esse realmente é uma pessoa que não nos interessa nesse sentido. Mas está precisando de conhecimento. Então ele precisa ter essa mente, ele precisa mudar a mentalidade. Então a gente vai estar lá pronto para cuidar disso. E o workshop ele é destinado para que público? Para todos que querem aprender sobre a nova tributação? Ou tem um público, é sua empresa, é pessoa física? Principalmente, para a pessoa jurídica, né? E principalmente para empresas que faturam mais de R$500 mil no mês. Porque são empresas que vão precisar de um cuidado, de um olhar clínico, e a gente está pronto, tem toda uma equipe para dar o suporte de planejamento, de financeiro, de custo de produtos, de BPO financeiro, de advogados, né, tributarista, de contratos, de holding. Então a gente tem toda uma equipe que pode dar esse suporte. Muito bem, assim, super agradeço você, a sua participação, a sua contribuição. Tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado que você gostaria de ainda passar, alguma mensagem ali para quem está assistindo a gente? Nossa, a gente falou muito, né? Eu não sei se a gente deixou o pessoal triste ou feliz, né? Mas eu espero que utilizem essas informações para transformar todo esse momento num momento de prazer, de se descobrir, de sair da zona de conforto, de entender o quão é necessário tomar decisões para que elas façam com que cada empresa possa crescer, ficar mais volumosa, né? E possa ir para o mercado pronta para enfrentar a concorrência e realmente estar à frente. Então, se prepare, esteja à frente para que você possa ser muito competitivo e ganhar. Margarete, muito obrigado pela sua participação. Agradeço de coração, acho que foi uma aula aqui pra gente, para que a gente possa pensar em ter qualidade de vida e dormir de forma tranquila agora nos próximos meses e nos próximos 5 anos aí de transição que teremos aí pela frente. 5 não, vai ser mais. Vai ser 4, 5, 6, 7 anos de transição, né, de 2026 até 2033. Mas o nosso podcast só acontece graças aos nossos patrocinadores e temos aí o nosso patrocinador Omni, que é uma loja de locação de trajes masculinos que fica aqui em Campinas. Se você então está pensando em casar, eles fazem a locação da parte dos trajes masculinos, não só para você que é noivo, mas para você também que são os padrinhos desse casamento e para você que está se formando. Inclusive, smoking eles têm ali também. Eu tive um evento que eu fui e tive que participar, que era um evento de gala, fui atrás ali deles para poder conhecer e fui de smoking ali para pro evento que teve e aconteceu. Então, se vocês estão buscando uma locação de traje masculino, aproveita para seguir, o @deve estar por aqui, que é Omni.
Aline, vou deixar a palavra agora para você. Também quero agradecer, Margarete, pela contribuição. Aprendemos muito. Acredito que esse assunto ele tem que ser abordado muitas e muitas vezes para que todos nós, né, eu me incluo nesse público que também precisa dessa orientação, né? Eu já tenho empresa desde 2017, então tem que ir acompanhando toda essa reforma, qual é o impacto disso da precificação e um trabalho também de conscientização a partir de agora dos clientes finais nossos, né? Às vezes um reajuste, por que está acontecendo aquilo? Então, como eu falei, eu acredito que é uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento, tanto para o empresário e tanto na relação também com o cliente final. Então, eu acredito que é um momento de mudança e muito obrigada por você contribuir com a Eu gente que agradeço. com esse conhecimento incrível. Não, eu que agradeço estar aqui, ter sido convidada, né? E eu espero realmente que vocês divulguem, o público divulgue, porque é muito relevante, vai mudar toda a sociedade. Obrigada para vocês. Obrigada a você, Margarete. E aí a gente ainda tem nós aqui, que somos os alquímicos, há alguns eventos que vai acontecer em 2026, que são workshops de imersão que vai acontecer e nós vamos divulgar ali no nosso Instagram. Então, se você quer aproveitar e se aprofundar com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, teremos aí um workshop de imersão de 1 dia, outro de 2 dias e outro, um terceiro ali de 3 dias. Então, fique ligado, segue a nossa rede social, que é @os_alquímicos_ para ficar por dentro dessas datas que em breve a gente vai divulgar para vocês. Isso aí, entre em contato com a gente, nossa rede social, nós somos super abertos, o Renato e eu, para responder para você alguma dúvida que você tenha. E caso tenha gostado da gente, a gente tem projetos de mentoria, tanto individuais quanto em grupo, então vale muito a pena você ter mais informação, se você quiser. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela participação. Se você ficou até aqui, aproveita para curtir, isso é relevante para a gente. Se inscreva no nosso canal, que sempre vai ter novidade aqui. Mais uma vez, obrigado, Aline. Obrigado, Margarete. Obrigada, e até a Margarete. próxima. Até mais.